Em vilarejos pequenos, os escândalos não morrem. Eles se disfarçam, se adaptam e se misturam ao cheiro de biscoitos recém-assados e ao som ritmado das agulhas de costura. Já se perguntou como é possível que um grupo de senhoras, aparentemente inofensivas, esconda histórias mais densas do que qualquer romance policial? A resposta está no silêncio, não aquele das palavras não ditas, mas o que se forma no olhar que hesita, no gesto contido, na xícara que treme levemente antes de ser repousada no pires. Miss Marple sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, quando recebeu o convite para retornar ao antigo círculo de costura de Mrs. Bantry, sentiu aquele formigamento familiar nas pontas dos dedos, o mesmo que sempre a alertava de que havia algo errado sendo cuidadosamente disfarçado de normalidade. Já haviam se passado mais de 10 anos desde que o grupo havia se dissolvido. Oficialmente, por falta de tempo. Na prática, por excesso de lembranças. Na época, uma jovem desapareceu sem deixar vestígios, e a última vez em que foi vista viva foi dentro da sala onde o círculo se reunia. O caso jamais foi resolvido. Margaret Arkwright, nome esquecido nos registros, mas ainda vivo no sussurro aflito de algumas memórias. O novo convite vinha com cheiro de lavanda e poeira, papel de alta gramatura, letras bordadas em relevo e uma frase que parecia ecoar outra época. Será um reencontro caloroso entre amigas. A assinatura, porém, não era de Mrs. Bantry. Era de uma mulher desconhecida, Mrs. Fanshawe. Curiosa, Miss Marple compareceu. A sala do sol de Mrs. Bantry permanecia praticamente inalterada, móveis bem lustrados, tapetes florais, chaleiras fumegantes, mas o grupo, antes cheio de vida e fofocas triviais, agora estava mais contido. Algumas senhoras haviam envelhecido visivelmente, outras não estavam mais lá. E uma nova figura se destacava entre elas, Mrs. Fanshawe. Ela tinha modos refinados, uma voz melodiosa e perguntas diretas demais para serem inocentes. Quis saber quem era quem, onde morava, e, com um sorriso doce demais, perguntou se alguém ainda se lembrava da família Arkwright. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Mrs. Pettigrew deixou cair sua agulha. Mrs. Bantry alisou nervosamente a gola do vestido. Miss Marple, como sempre, não disse nada. Mas ela observou tudo. A reunião seguiu com falsa normalidade. Trocaram receitas, comentaram sobre o novo telhado da igreja, riram de histórias antigas. Porém, a tensão estava presente. Algo invisível parecia segurar os ombros das mulheres ali presentes. A própria luz do sol, que entrava pela janela com suavidade, não conseguia apagar o peso que pairava sobre o ambiente. No segundo encontro do grupo, algo perturbador aconteceu. Mrs. Hargreaves, uma das mais reservadas do círculo, bebeu seu chá de limão e poucos minutos depois colapsou. As tentativas de reanimação foram inúteis. Quando a ajuda chegou, já era tarde. Os murmúrios começaram imediatamente, e como seria de se esperar, os olhares se voltaram para Mrs. Fanshawe. Afinal, ela havia trazido os biscoitos e insistido para que todos os provassem. Mas Miss Marple sabia que o veneno, quando existe, raramente está no prato. Está nos gestos, nos padrões, nos silêncios. A morte de Mrs. Hargreaves foi trágica, sim, mas também simbólica. Representava o colapso do pacto de silêncio que havia sustentado o grupo por tantos anos. Nos dias que seguiram, os cochichos aumentaram, e então uma nova tragédia.
Mrs. Pettigrew foi encontrada morta, aparentemente por suicídio. Segurava nas mãos um pedaço de bordado antigo, o mesmo que havia começado a costurar na semana em que Margaret desapareceu. Coincidência? Miss Marple não acreditava em coincidências. Para ela, o tempo não apaga os crimes, apenas os disfarça. E os disfarces estavam começando a se desfazer. Ela decidiu agir com cautela. Visitou a esposa do vigário como quem apenas deseja um chá vespertino. Conversou sobre reformas na igreja, sobre o novo organista, sobre o preço do pão. Até que, casualmente, mencionou o nome Arkwright. E como num conto que estava esperando para ser contado, a esposa do vigário falou sobre a família, sobre o escândalo e sobre o fato de que Margaret tinha uma irmã, cujo nome de casada era Fanshawe. Miss Marple não demonstrou surpresa. Apenas sorriu, agradeceu o chá e caminhou de volta para casa, sentindo que estava apenas começando a entender o novo bordado que se desenhava à sua frente. Um padrão complexo, costurado com linhas de ciúmes, segredos, vergonha e agora, talvez, vingança. Ela sabia que ainda não tinha todas as peças, mas também sabia que o vilarejo de St. Mary Mead não conseguiria sustentar por muito tempo um mistério sem costura perfeita. Principalmente porque alguns dos pontos mais antigos estavam começando a se desfazer por conta própria. Naquela noite, antes de dormir, Miss Marple escreveu em seu caderno de anotações: Margaret, biscoitos de limão, mãos que tremem, a fotografia do primeiro encontro. Pettigrew hesitou. Fanshawe sabia demais. Fechou o caderno com firmeza. Porque o que estava prestes a surgir não era apenas uma nova morte. Era a revelação de que um crime antigo nunca foi encerrado, apenas costurado com linhas fracas, agora prestes a se romper. O desaparecimento de Margaret Arkwright não foi apenas um evento isolado ocorrido há mais de 30 anos em St. Mary Mead. Ele se tornou um marco silencioso de uma era marcada por tensões sociais, moralismo e um pacto coletivo de silêncio entre os membros do antigo círculo de costura. O episódio foi discretamente retirado da rotina do vilarejo, substituído por rumores dispersos e memórias seletivas. Entretanto, sua ausência nunca deixou de exercer influência sobre os que permaneceram. Margaret fazia parte do círculo durante o ano de 1936. Jovem, bem educada e envolvida em um relacionamento socialmente inconveniente, sua presença incomodava alguns membros mais conservadores do grupo. A tensão se agravou após uma reunião em que ocorreu uma discussão acalorada entre ela e outra senhora do círculo, cujo nome nunca foi confirmado oficialmente nos registros da época. Poucos dias depois, Margaret desapareceu sem deixar vestígios. A polícia local considerou a possibilidade de uma fuga voluntária, uma vez que não foram encontradas marcas de violência. Contudo, para quem conhecia o ambiente da vila e suas regras não escritas, havia mais por trás do desaparecimento. Várias moradoras mais antigas evitavam mencionar o nome de Margaret, ainda que fossem diretamente questionadas. Isso sugeria que o pacto de silêncio não era informal. Havia entre elas uma cumplicidade silenciosa, alimentada por culpa, medo e conveniência. O que começou como uma tentativa de proteger reputações tornou-se, ao longo do tempo, um escudo contra qualquer verdade que ameaçasse o delicado equilíbrio da comunidade. Quando Mrs. Fanshawe surgiu repentinamente com interesse específico sobre o passado e perguntas direcionadas, os primeiros sinais de desconforto começaram a emergir.
Ela sabia exatamente onde pressionar. Seus questionamentos sobre a família Arkwright, a jovem desaparecida e as antigas integrantes do grupo não eram aleatórios. E foi esse foco preciso que perturbou o grupo. Aqueles que antes falavam livremente sobre assuntos banais passaram a se recolher diante de qualquer referência ao passado. Na prática, cada uma das mulheres que participou do círculo na época do desaparecimento guardava consigo um fragmento da história que jamais foi contado integralmente. Algumas possuíam informações diretas, outras apenas suposições enraizadas em observações feitas no momento dos fatos. O problema é que o acúmulo desses fragmentos incompletos jamais foi reunido de forma coerente para esclarecer o que realmente ocorreu. A culpa se tornou parte do cotidiano. As mulheres passaram a evitar mencionar eventos antigos, alteraram a disposição dos encontros e, com o tempo, o próprio círculo se desfez. Quando Miss Marple recebeu o convite para a reabertura, ela compreendeu que algo havia mudado. O silêncio havia durado tempo demais. Agora, qualquer tentativa de reviver aquele grupo viria acompanhada das verdades que ele tentou enterrar. É importante ressaltar que a geração que compunha o círculo durante o ano de 1936 foi moldada por um código moral rígido. Qualquer escândalo, principalmente relacionado a relacionamentos fora do casamento, gravidez indesejada ou traição, era imediatamente abafado com ações coletivas. Esse padrão de resposta está presente em outras comunidades da época, onde o silêncio era preferido à exposição pública. Em St. Mary Mead, esse padrão foi seguido à risca. O que torna o caso mais complexo é a forma como a culpa foi compartilhada, mas nunca verbalizada. Ninguém confessou, ninguém acusou. O grupo apenas parou de se reunir. Isso indica que, de alguma forma, todas tinham consciência de que algo errado havia acontecido, mas nenhuma desejava ser a responsável por destruir a ilusão de harmonia que sustentava suas rotinas. Essa rede de omissões não era apenas emocional, havia consequências práticas. Durante a reabertura do círculo, os sinais de tensão se manifestaram de forma visível. Mrs. Pettigrew demonstrou nervosismo crescente. Mrs. Bantry, normalmente articulada, hesitava em responder. Miss Marple, atenta, percebeu que o retorno de Mrs. Fanshawe estava funcionando como um gatilho, não apenas para lembranças, mas para um desequilíbrio psicológico entre as sobreviventes daquele passado não resolvido. A tragédia que ocorreu em seguida com a morte súbita de Mrs. Hargreaves foi o rompimento simbólico desse silêncio prolongado. A partir daquele momento, o pacto invisível começou a ruir. A morte, embora oficialmente tratada como um incidente isolado, trouxe à tona a insegurança coletiva. E se os segredos de Margaret estivessem prestes a ser revelados? E se alguém estivesse disposto a forçar essa revelação? A morte de Mrs. Pettigrew intensificou esse medo. A maneira como foi encontrada, segurando um bordado antigo e sem deixar explicações claras, foi interpretada por Miss Marple como um sinal não de desespero, mas de mensagem. Mrs. Pettigrew provavelmente sabia demais e não suportava mais carregar o peso de um passado que insistia em retornar. Seu gesto final pode ter sido uma tentativa de se libertar ou de alertar. A análise de Miss Marple apontou um padrão. Não se tratava de acidentes. Eram respostas emocionais tardias de uma geração que havia aprendido a guardar segredos como forma de sobrevivência. Porém, o que antes protegia
agora a ameaçava. A ausência de verdade tornou-se uma ameaça maior do que o escândalo original. E é nesse ponto que a culpa compartilhada começou a se manifestar como um perigo coletivo. O principal desafio de Miss Marple não era encontrar um culpado, era entender qual era o segredo que unia essas mulheres e por que ele era tão poderoso. O desaparecimento de Margaret Arkwright estava no centro desse enigma, mas não era apenas sobre ela. Era sobre o que ela sabia, quem ela confrontou e o que esse confronto provocou. Com o reaparecimento de Mrs. Fanshawe, agora revelada como irmã de Margaret, a tensão aumentou. Sua presença lembrava às integrantes do círculo que o tempo não apaga responsabilidades. Ao contrário, o tempo as cristaliza. O silêncio que antes parecia uma escolha sensata, agora era um risco iminente. E à medida que Miss Marple reconstrói o passado por meio de observações, conversas discretas e conexões históricas, ela percebe que aquele círculo nunca foi apenas um grupo de costura. Era uma rede de proteção, um véu social que serviu para encobrir uma verdade incômoda. E essa verdade, ainda fragmentada, era suficiente para derrubar a fachada de tranquilidade que St. Mary Mead mantinha há décadas. Miss Marple concluiu que, antes de encontrar culpados, seria preciso quebrar o pacto de silêncio. Pois enquanto o passado não fosse verbalizado, as mortes continuariam a acontecer. O vilarejo, então, deixaria de ser cenário e passaria a ser cúmplice. E para Miss Marple, isso era inaceitável. As lembranças, mesmo quando distorcidas pelo tempo, podem preservar a essência de acontecimentos que ninguém ousa mencionar. Em St. Mary Mead, essa lógica se manifesta com clareza desconfortável. A ausência de registros oficiais sobre o desaparecimento de Margaret Arkwright não significa esquecimento. Ao contrário, a memória do ocorrido sobrevive nos gestos contidos, nos olhares evitados e nas pausas que interrompem qualquer tentativa de reviver o passado. O silêncio das moradoras mais antigas não deve ser interpretado como ignorância. Trata-se de uma escolha, uma estratégia aprendida, refinada com o passar dos anos. Não falar sobre Margaret se tornou uma forma de autoproteção coletiva. Na prática, elas escolheram recordar seletivamente, bloqueando partes desconfortáveis e permitindo apenas as memórias inofensivas. No entanto, essa seleção consciente de recordações transformou a própria verdade em algo fragmentado e incompleto. A memória, neste caso, atua como uma ferramenta dupla, guarda o que ameaça e recalibra o que pode ser tolerado. Essa distorção deliberada do passado cria uma narrativa paralela, onde os fatos são substituídos por versões ajustadas emocionalmente. Miss Marple compreendeu, ao longo das conversas com as integrantes do círculo, que nenhuma delas havia realmente esquecido o que aconteceu. Elas apenas decidiram conviver com uma versão mais suportável da realidade. Esse mecanismo de silenciamento se reflete em pequenos detalhes. Por exemplo, quando Mrs. Bantry hesitava ao citar eventos de 1936, sua memória parecia se perder em banalidades. Falava do tempo, da decoração do salão, das roupas bordadas, mas evitava qualquer menção direta à discussão que precedeu o sumiço de Margaret. Era como se as memórias tivessem sido organizadas de maneira a proteger as emoções, deixando os fatos reais em uma camada subterrânea. Mrs. Pettigrew, por sua vez, demonstrava sinais claros de angústia contida sempre que o passado era mencionado. Sua inquietação nas reuniões recentes não era fruto do presente, mas sim de memórias que insistiam em retornar, especialmente
diante das perguntas incisivas de Mrs. Fanshawe. A proximidade entre lembrança e culpa a fazia transitar entre o silêncio e o colapso. Sua morte, ocorrida pouco depois, sugere que a repressão contínua de um passado doloroso pode cobrar um preço emocional insuportável. Esse comportamento coletivo é reforçado por um padrão comum em comunidades fechadas. Quando o passado ameaça a estabilidade social, ele é reorganizado por conveniência. Os relatos se tornam genéricos, os nomes desaparecem das conversas e as emoções são canalizadas para atividades rotineiras. No caso do círculo de costura, a concentração em trabalhos manuais servia como válvula de escape. A repetição dos pontos, o ritmo constante das agulhas, a troca de receitas, tudo isso funcionava como distração para evitar confrontos diretos com as lembranças verdadeiras. Miss Marple, atenta a esse mecanismo, percebeu que a memória seletiva era uma forma de defesa emocional. Nenhuma das senhoras admitia explicitamente ter testemunhado algo grave, mas todas demonstravam comportamentos típicos de quem guarda experiências reprimidas. A negação verbal contrastava com a linguagem corporal. As mãos trêmulas, os olhares fugidios, os silêncios abruptos, todos esses sinais indicavam que o trauma havia sido apenas enterrado, não resolvido. Esse tipo de silêncio, enraizado em uma memória cuidadosamente editada, é mais do que omissão. Ele se torna cúmplice dos eventos que tenta ocultar. Ao não permitir que a verdade venha à tona, as participantes do círculo acabaram permitindo a repetição de padrões destrutivos. A morte de Mrs. Hargreaves, por exemplo, não teria gerado tamanha especulação se o grupo não tivesse insistido em tratar o passado como um tabu. Além disso, a forma como as memórias são manipuladas entre as personagens demonstra uma espécie de pacto emocional. Quando Mrs. Fanshawe mencionava a família Arkwright, a reação imediata era de desconforto coletivo. Ninguém pedia que ela se calasse, mas também não incentivavam a conversa. Esse espaço de evasão reforça o peso que o silêncio coletivo pode ter. As memórias não são negadas, são simplesmente evitadas. É importante destacar que esse comportamento não está limitado a uma geração específica. Ele se perpetua quando não é confrontado. Em St. Mary Mead, o hábito de evitar o confronto direto com o passado foi transmitido por décadas. Miss Marple sabia que romper esse ciclo exigiria mais do que perguntas diretas. Era necessário desmontar, peça por peça, o edifício construído sobre as lembranças deturpadas. A postura de Mrs. Fanshawe, mesmo sendo questionável, funcionou como catalisadora. Suas perguntas tinham um objetivo claro: reativar memórias enterradas. Ela conhecia os riscos e os efeitos que isso poderia gerar. Mas, ao escolher retornar sob identidade diferente, ela mesma demonstrou compreender a força do silêncio como mecanismo de controle social. Sua estratégia de infiltração baseava-se justamente na percepção de que a memória, quando pressionada, produz rachaduras na fachada do cotidiano. O efeito mais preocupante do silêncio como cúmplice, no entanto, é a distorção da responsabilidade. Sem a reconstrução honesta do passado, as ações ficam sem autor definido. O desaparecimento de Margaret se torna um mistério sem culpados. A morte de Mrs. Hargreaves é vista como acidente, e o suicídio de Mrs. Pettigrew é tratado como fraqueza emocional. Essa narrativa serve apenas para proteger quem deve ser responsabilizado e punir quem, de alguma forma, foi vítima de um sistema de omissões. Miss Marple não via as senhoras do círculo como criminosas, mas sim
como testemunhas cúmplices de um episódio mal resolvido. O tempo que passou não apagou a verdade, apenas a tornou mais difícil de ser acessada. E o risco agora era que o mesmo silêncio que protegeu o grupo por tantos anos acabasse permitindo a repetição da tragédia. O desafio, portanto, estava em confrontar esse silêncio com estratégia. Rompê-lo à força poderia gerar resistência. Era preciso criar fissuras na estrutura, encorajar memórias a emergirem naturalmente sem confronto direto. Por isso, Miss Marple passou a abordar o passado em pequenos fragmentos. Uma pergunta sobre a decoração do salão em 1936, uma menção casual a uma receita antiga ou uma observação aparentemente banal sobre um vestido usado por Margaret. A cada resposta hesitante, ela reunia dados, reconstruía narrativas e comparava versões. As falhas na memória não a frustravam, ao contrário, serviam como pistas. Afinal, o que não era dito revelava tanto quanto as palavras pronunciadas. Ao entender que a memória em St. Mary Mead era moldada por conveniência emocional e social, Miss Marple compreendeu o papel do silêncio como peça ativa no desaparecimento de Margaret e nas mortes recentes. Não se tratava apenas de esquecer, mas de recalibrar a verdade de forma que fosse mais fácil de conviver. E ao fazer isso, as integrantes do círculo se tornaram cúmplices não apenas do passado, mas também do presente. A comunidade de St. Mary Mead sempre cultivou a imagem de serenidade e decoro. Suas ruas bem cuidadas, os jardins impecáveis e os convívios sociais planejados transmitiam uma ideia de harmonia inabalável. No entanto, por trás dessa estética ordeira, escondia-se um código de conduta inflexível que servia como força reguladora da vida social. Qualquer atitude que ameaçasse esse equilíbrio era sutilmente reprimida, muitas vezes com silêncio, isolamento ou difamação velada. A construção dessa aparência respeitável é sustentada por pequenas convenções. As senhoras do círculo de costura, por exemplo, eram reconhecidas como modelos de comportamento. Mulheres discretas, ocupadas com tarefas caseiras e conhecedoras das tradições locais. A reputação era mais do que uma qualidade desejável, era uma exigência implícita. Manter uma imagem de retidão era uma obrigação compartilhada, especialmente para as mulheres. Foi nesse contexto que Margaret Arkwright, com sua personalidade independente e escolhas não convencionais, representou uma ameaça. Sua disposição em questionar normas e seu envolvimento amoroso, fora dos moldes tradicionais, a colocaram em posição de conflito com os valores da vila. Mesmo sem confrontos abertos, a rejeição social se manifestou de forma crescente. Ela passou a ser evitada, suas ações interpretadas sob lentes de reprovação, e sua presença tornou-se incômoda nos encontros do grupo. Esse processo de marginalização foi disfarçado com educação. Os convites diminuíram, os olhares se tornaram mais curtos, e os comentários sobre ela sempre vinham acompanhados de expressões ambíguas. Era um exílio social silencioso, operado não por violência direta, mas pela insistência em preservar uma imagem coletiva de correção. A própria dissolução do círculo de costura após o desaparecimento de Margaret evidencia a fragilidade desse sistema. Quando a aparência de normalidade foi abalada por um evento potencialmente escandaloso, o grupo preferiu se desfazer a lidar com a exposição. Em vez de buscar explicações, as participantes optaram pelo afastamento gradual. As reuniões diminuíram,
os encontros foram desmarcados e logo não havia mais encontros regulares. A interrupção da convivência foi justificada com desculpas banais: saúde, compromissos familiares, falta de tempo. Nenhuma dessas razões era verdadeira. A verdade era que manter a convivência significava encarar uma crise que ameaçava a fachada cuidadosamente construída. Miss Marple compreendeu que a manutenção da aparência era mais importante para aquelas mulheres do que a verdade. Qualquer revelação sobre o destino de Margaret significaria admitir falhas morais no seio da própria comunidade. Seria reconhecer que, mesmo entre senhoras respeitáveis, podiam existir invejas, traições e omissões graves. Esse tipo de reconhecimento colocaria em risco a imagem de St. Mary Mead como um lugar intocável por problemas humanos. Após a reativação do círculo com a chegada de Mrs. Fanshawe, o instinto de preservação dessa imagem se reativou. As mulheres passaram a se comportar com extrema cautela. As palavras escolhidas nos diálogos eram medidas, os assuntos desviados com agilidade sempre que se aproximavam de temas desconfortáveis, e os gestos se tornaram excessivamente contidos. Esse comportamento não era sinal de paz, mas de tensão. A morte de Mrs. Hargreaves evidenciou o conflito entre manter as aparências e lidar com os riscos do passado. Durante os primeiros momentos de pânico, ninguém mencionou a possibilidade de envenenamento. A reação predominante foi desviar, sugerir causas naturais, fingir surpresa. O que menos se viu foi indignação ou necessidade de esclarecimento. O trauma foi disfarçado com racionalizações. Em nenhum momento se admitiu, publicamente, que aquilo poderia estar relacionado ao antigo caso de Margaret. Reconhecer essa conexão significaria abrir uma ferida cuidadosamente fechada há mais de 3 décadas. A repressão do escândalo como estratégia se estendeu também à morte de Mrs. Pettigrew. A narrativa rapidamente adotada foi a de fragilidade emocional. A possibilidade de suicídio foi aceita sem questionamentos, porque reforçava o arquétipo da mulher sensível, pressionada por suas limitações. Essa versão era conveniente, preservava a reputação das demais e evitava a disseminação de suspeitas. Miss Marple viu com clareza o funcionamento desse sistema. Ao invés de buscar justiça ou explicações plausíveis, a vila preferia reafirmar sua imagem de lugar pacífico. Mesmo diante de 2 mortes em curto intervalo, a preocupação maior não era com a origem dos acontecimentos, mas com o impacto que qualquer investigação poderia causar à tranquilidade local. Esse comportamento é compreensível quando se considera o papel da aparência para a sobrevivência social de cada uma daquelas mulheres. Muitas delas construíram seus status com base em casamentos estratégicos, discrição pública e ausência de envolvimento em assuntos polêmicos. Reconhecer vínculos com um escândalo antigo poderia comprometer não apenas suas posições pessoais, mas a herança simbólica que deixariam à família. Além disso, a estrutura moral do vilarejo dependia da crença coletiva de que ali não existiam grandes pecados. A possibilidade de que alguém tivesse sido assassinada ou forçada ao desaparecimento dentro daquele ambiente representava uma ruptura dolorosa com essa crença, e para algumas seria preferível esconder a verdade a destruir o mito. Essa lógica também se manifestou nas interações com Mrs. Fanshawe. Mesmo depois da revelação de que ela era irmã de Margaret, nenhuma senhora a confrontou diretamente. Ao contrário, os comportamentos se tornaram ainda mais formais.
O desconforto foi canalizado para a etiqueta. Não houve discussão, apenas distanciamento. É como se a elegância da aparência substituísse a necessidade de responsabilização. Miss Marple percebeu que a omissão era o preço pago pela estabilidade aparente. Entretanto, essa insistência em manter o verniz de civilidade começou a apresentar rachaduras. Pequenos deslizes emocionais, um tremor na voz, um suspiro fora de lugar, um comentário interrompido, indicavam que a pressão para sustentar a fachada estava se tornando insuportável. As aparências, embora mantidas com esmero, estavam sendo corroídas por dentro. A fragilidade dessa estrutura se tornou mais evidente quando Miss Marple iniciou investigações discretas com os moradores mais antigos. Muitos se mostravam dispostos a falar, desde que fosse em particular e sem registros. Suas histórias contradiziam a narrativa oficial da época. Falar em voz alta parecia ser um risco à identidade coletiva do vilarejo. A conclusão de Miss Marple foi inequívoca. Manter as aparências se tornara um fim em si mesmo que isso custasse vidas. A tragédia de Margaret Arkwright, ao ser ocultada para preservar a ordem social, gerou uma cadeia de eventos que resultou em mortes silenciosas, sentimentos reprimidos e relações deterioradas. A aparência de paz era, na verdade, uma cobertura para décadas de angústia coletiva. Enquanto o círculo insistisse em fingir que nada havia acontecido, a comunidade continuaria presa a uma narrativa falsa. A verdadeira cura viria não com mais silêncio, mas com a exposição cuidadosa e honesta dos fatos. E era isso que Miss Marple, com seu olhar atento, estava determinada a alcançar, mesmo que isso significasse desestruturar a imagem que St. Mary Mead tanto lutou para preservar. Durante a investigação conduzida por Miss Marple, um fator se tornava cada vez mais evidente. O papel atribuído às mulheres em St. Mary Mead não era apenas limitado, era vigiado. Dentro daquele microcosmo conservador, as moradoras eram incentivadas a adotar um comportamento recatado, a priorizar o silêncio e a evitar conflitos. A feminilidade ali era medida pela capacidade de manter as aparências, obedecer convenções sociais e não desafiar a ordem estabelecida. O desaparecimento de Margaret Arkwright simboliza de forma contundente os riscos enfrentados por mulheres que ousavam transgredir tais expectativas. Jovem, independente e emocionalmente expressiva, ela se afastava do padrão esperado. Suas atitudes causavam desconforto não por serem criminosas, mas porque ameaçavam o equilíbrio moral do grupo. Sua liberdade era percebida como rebeldia. Sua paixão era confundida com imprudência. Ao se envolver com um homem comprometido, Margaret violou o que era considerado aceitável para uma mulher respeitável. Ainda que não houvesse qualquer confirmação pública do relacionamento, os rumores bastavam para transformá-la em alvo de críticas veladas. Em um ambiente onde reputações femininas podiam ser destruídas com apenas uma frase murmurada à hora do chá, Margaret tornou-se insustentável. A comunidade não tolerava mulheres que escolhiam seguir suas vontades em vez de se encaixar nas molduras impostas. As demais integrantes do círculo de costura, embora também afetadas pelas amarras sociais, responderam de formas distintas. Algumas internalizaram completamente os valores repressivos, outras os suportavam em silêncio, sem saber como reagir. A estrutura do grupo, aparentemente leve e solidária, escondia uma hierarquia informal, onde aquelas que seguiam as normas detinham maior respeito. E quem se desviava, como Margaret, era isolada.
Esse modelo reforçava a ideia de que a obediência era a principal virtude feminina. A mulher ideal era aquela que não questionava, que sabia seu lugar, que agia com recato. O comportamento feminino era medido por sutilezas, o tom de voz, a escolha das palavras, o comprimento das saias. Uma transgressão, por menor que fosse, podia gerar sanções sociais, e a maior delas era o silêncio, uma exclusão simbólica que removia a mulher da vida comunitária sem qualquer anúncio oficial. A repressão também era mantida pela ausência de canais legítimos de expressão. As mulheres não ocupavam cargos públicos. Raramente eram ouvidas em decisões importantes. Mesmo nas questões da igreja, sua atuação era coadjuvante. O círculo de costura, então, tornava-se o único espaço onde elas podiam falar com liberdade. Contudo, até ali, os assuntos eram cuidadosamente filtrados. Havia limites sobre o que se podia partilhar. Experiências dolorosas, desejos não conformes e dúvidas morais eram considerados impróprios para aquele ambiente. Margaret tentou romper essa lógica ao confiar em algumas das mulheres do grupo. Pensava que encontraria ali compreensão. Ao contrário, foi recebida com reservas, julgamentos implícitos e afastamento. Sua tentativa de buscar apoio se transformou em mais um motivo para condenação. O grupo interpretou sua abertura como afronta, e sua vulnerabilidade foi explorada para justificar seu isolamento. Essa resposta revela como a estrutura repressiva não era sustentada apenas pelos homens, mas também pelas próprias mulheres. Reproduziam os padrões porque tinham sido ensinadas a sobreviver por meio deles. Defender o sistema significava manter a estabilidade emocional, evitar escândalos e proteger o nome da família. Havia, portanto, um ciclo de reforço constante. Os comportamentos eram aprendidos, replicados e punidos quando não seguiam o esperado. A chegada de Mrs. Fanshawe, sob nova identidade, revelou como essas regras continuavam operando mesmo após tantos anos. Embora agora mais velhas, as integrantes do círculo ainda se guiavam pelas mesmas expectativas. Sua presença despertou lembranças incômodas, mas também provocou reações defensivas. A simples ideia de que uma mulher poderia retornar com intenções de questionar o passado causava desconforto. E isso reforçava o quanto a presença feminina ativa, investigativa, era ainda vista como disruptiva. Mrs. Pettigrew, por exemplo, representava o retrato da mulher tradicional. Calada, aplicada, sempre preocupada com a harmonia do grupo. Contudo, foi justamente ela quem demonstrou maior instabilidade quando as conversas se aproximaram da antiga tragédia. O peso das regras que havia seguido por tanto tempo, somado ao medo de ser cúmplice de um segredo doloroso, parece ter sido demais. Sua morte, classificada como suicídio, pode ser compreendida também como uma reação tardia à pressão de uma vida inteira moldada por expectativas sufocantes. Mesmo Mrs. Bantry, figura influente no vilarejo, demonstrava sinais de fragilidade. Apesar de sua experiência e postura socialmente admirada, mostrava dificuldade em lidar com o reaparecimento do passado. Preferia minimizar, mudar de assunto, manter o tom leve. Era sua forma de evitar qualquer desvio que pudesse comprometer o equilíbrio da comunidade. Miss Marple observava esse cenário com atenção. Ela própria havia se adaptado ao contexto social, mas não se deixava limitar por ele. Sua atuação investigativa era sutil, discreta, baseada na observação cuidadosa e na leitura de comportamentos. Compreendia que, para descobrir a verdade,
era necessário navegar com prudência pelas normas que ainda condicionavam o modo de ser feminino em St. Mary Mead. A investigação conduzida por ela não buscava apenas culpados, buscava entender como uma rede de pressões sociais, expectativas comportamentais e silêncios forçados havia moldado o destino de tantas mulheres. O desaparecimento de Margaret não foi apenas o resultado de um conflito isolado, foi o desfecho trágico de uma série de escolhas feitas sob a sombra do conservadorismo. E as mortes recentes revelavam que esse sistema, ainda ativo, continuava a produzir vítimas. Ao se aprofundar nos relatos das moradoras mais antigas, Miss Marple descobriu que outras histórias semelhantes existiam. Casos de jovens que haviam deixado o vilarejo de forma repentina, alegando motivos vagos. Boatos de relacionamentos proibidos abafados antes que se tornassem públicos, fragmentos de experiências femininas descartadas pela narrativa oficial do vilarejo. O que emergia dessas conversas não era uma sucessão de escândalos, mas sim uma repetição de padrões. As mulheres eram silenciadas, disciplinadas, removidas do convívio sempre que saíam do script. E a comunidade, ao invés de protegê-las, reforçava a exclusão. O sistema não precisava de violência direta. Bastava o julgamento social e o distanciamento coletivo. Miss Marple concluiu que para desfazer esse ciclo seria necessário mais do que resolver o caso de Margaret. Seria preciso reconhecer o papel que a repressão à autonomia feminina desempenhou em todos os eventos. Era preciso expor como a estrutura social colaborou com o silenciamento de verdades fundamentais. A reconstrução da história de Margaret exigiria, então, que as mulheres do círculo, mesmo aquelas já marcadas pelo tempo, encarassem suas escolhas e admitissem que a obediência cega às normas não garantiu a paz que tanto buscavam. Pelo contrário, gerou dor, afastamento e culpa. Diferente de investigadores convencionais, Miss Marple não precisava de interrogatórios formais ou de provas materiais imediatas. Sua maior habilidade residia na escuta atenta e na capacidade de perceber padrões sutis nos comportamentos mais cotidianos. Seu método era baseado na sensibilidade acumulada ao longo dos anos, aliada à observação silenciosa de rotinas que, à primeira vista, pareceriam triviais. Em St. Mary Mead, ela não era vista como uma figura de autoridade. Pelo contrário, era percebida como uma senhora educada, discreta, interessada em jardinagem, tricô e assuntos da igreja. Isso a tornava invisível para aqueles que se preocupavam em esconder algo. Era justamente nessa invisibilidade que residia sua força. As pessoas falavam ao seu redor com liberdade por julgarem que ela não representava ameaça. Mas Miss Marple absorvia cada palavra, cada hesitação, cada troca de olhares. Nos encontros do círculo, enquanto as outras mulheres trocavam comentários sobre chás e tecidos, ela se dedicava a analisar os silêncios entre as frases, as pausas incômodas quando certos nomes surgiam e os olhares desviados ao tocar em eventos antigos. Seu olhar não era acusador, era paciente. Seu silêncio não era omissão, mas estratégia. Essa forma de atuar a permitia caminhar pelas camadas mais profundas dos conflitos, sem levantar defesas ou resistência. Durante o reaparecimento de Mrs. Fanshawe, por exemplo, Miss Marple não a confrontou. Apenas observou como ela reagia às reações alheias. Notou a precisão de suas perguntas, a forma como introduzia assuntos sensíveis com naturalidade ensaiada e a maneira como evitava entrar em detalhes sobre sua própria história. Ao acompanhar os encontros,
Miss Marple percebeu que Mrs. Fanshawe não estava apenas sondando. Ela testava os limites das memórias das outras, procurando por rachaduras emocionais. Seu comportamento indicava que ela sabia mais do que dizia. Isso acendeu um alerta em Miss Marple, que passou a prestar atenção não apenas ao conteúdo das conversas, mas também aos momentos em que o desconforto se manifestava fisicamente. Mãos que tremiam, olhos que se fechavam por um segundo mais do que o necessário, vozes que perdiam a firmeza. A morte de Mrs. Hargreaves alterou o cenário. O ambiente descontraído deu lugar à tensão contida. O grupo, que antes falava com fluidez, passou a medir as palavras. Miss Marple, ao invés de se retrair, intensificou sua escuta. Sabia que as reações pós-tragédia diziam mais do que qualquer depoimento. Notou, por exemplo, que Mrs. Bantry insistia em evitar a reconstituição dos fatos, mesmo quando questionada por outros moradores. Percebeu que uma das participantes evitava olhar diretamente para Mrs. Fanshawe após a morte, como se carregasse culpa ou temor. Outro episódio revelador foi a aparente morte voluntária de Mrs. Pettigrew. Enquanto todos se apressavam em aceitar a narrativa oficial, Miss Marple questionava a coerência dos elementos encontrados na cena. Por que, entre todos os objetos que poderia ter levado, ela segurava justamente um bordado incompleto, iniciado décadas atrás? A resposta não estava em provas físicas, mas no simbolismo do gesto. Para Miss Marple, aquele ato era um recado, não para a polícia, mas para quem soubesse interpretar os sinais. Essas interpretações exigiam mais do que inteligência, exigiam empatia e conhecimento profundo das dinâmicas humanas. Miss Marple baseava suas conclusões não em métodos científicos, mas em comparações com situações vividas, histórias ouvidas em outras ocasiões, e especialmente em sua habilidade de identificar repetições disfarçadas. Para ela, o comportamento humano seguia padrões reconhecíveis. Mudavam os nomes, os contextos e os lugares, mas as motivações eram sempre as mesmas: medo, amor, inveja, vergonha. Por isso, quando começou a suspeitar que o reaparecimento de Margaret estava prestes a desencadear novas tragédias, ela se antecipou. Não buscou alardear suas descobertas. Optou por conversar individualmente com algumas moradoras, inserindo perguntas em contextos neutros, quase casuais. Em uma dessas conversas, conseguiu confirmar que Margaret tinha um relacionamento secreto com um homem influente da vila e que este envolvimento causara divisões dentro do grupo. Miss Marple sabia que pressionar diretamente não traria resultados. Ao invés disso, preferia conduzir as pessoas ao ponto de revelarem aquilo que escondiam, permitindo que sentissem que a decisão de falar era delas. Esse tipo de escuta ativa exigia tempo e paciência, mas era eficaz. Revelações surgiam espontaneamente, como se fossem desabafos e não confissões. Com a descoberta de que Mrs. Fanshawe era, na verdade, irmã de Margaret, o quadro se completou parcialmente. Ainda faltava entender o motivo exato por trás do desaparecimento. E mais, compreender por que, tantos anos depois, essa verdade ainda gerava medo suficiente para provocar mortes. A atuação silenciosa de Miss Marple também incluía outro aspecto essencial: o respeito pelas dores alheias. Ela não expunha ninguém sem necessidade. Evitava humilhar ou acusar. Isso fazia com que as pessoas a escutassem. Mesmo as mais resistentes acabavam se abrindo, pois sentiam nela uma espécie de segurança.
Sabiam que ela buscava a verdade, mas não para punir, para restaurar alguma forma de justiça. Durante um dos encontros finais do círculo, Miss Marple percebeu um gesto mínimo. Uma senhora, que raramente falava, observava intensamente a interação entre Mrs. Fanshawe e Mrs. Bantry. Seu olhar era carregado de tensão, mas também de alívio, como se algo que ela temia estivesse prestes a se resolver. Aquilo foi suficiente para que Miss Marple percebesse que o medo ainda circulava no ambiente, mesmo depois de tantas décadas. Ela não precisava mais de provas diretas. As conexões estavam traçadas, um desaparecimento mal resolvido, uma identidade escondida, um ciclo de silêncios intercalado por tragédias. O que restava agora era encontrar uma forma de revelar a verdade sem provocar mais danos. Para isso, Miss Marple idealizou uma reunião especial, sob pretexto de arrecadação para obras sociais, em que todas as participantes do círculo estariam presentes. Seu plano não era forçar uma confissão, mas construir um ambiente em que a verdade pudesse emergir naturalmente, impulsionada pela tensão acumulada. Como sempre, ela se posicionou como uma anfitriã gentil, observando com discrição. E foi nesse cenário cuidadosamente montado que a última peça do quebra-cabeça começou a se mover. A verdade não retorna em linha reta. Ela se insinua por frestas, acumula tensão em silêncios e, quando enfim emerge, raramente o faz de maneira neutra. Em St. Mary Mead, o caso de Margaret Arkwright não apenas permaneceu sem resolução por mais de 3 décadas, ele fermentou, transformando-se lentamente em uma força silenciosa, preparada para devolver à comunidade o dano que causara. A reentrada de Mrs. Fanshawe no círculo de costura foi o primeiro indício de que esse ciclo não havia se encerrado. Embora ninguém soubesse de imediato sua real identidade, sua conduta deixava entrever intenções cuidadosamente planejadas. Cada comentário, cada pergunta, parecia minuciosamente calculada para provocar desequilíbrio. Não era simples curiosidade, era a execução de uma estratégia. A motivação por trás de sua conduta tornou-se mais clara com o desenrolar dos eventos. Ao assumir outro nome, ela não buscava apenas respostas, buscava reação. Não queria descobrir o que havia acontecido, ela já sabia. O que desejava era restaurar o peso da ausência de Margaret sobre aqueles que optaram pelo silêncio quando poderiam ter agido. Sua vingança não era feita de gritos ou denúncias, mas de encenação. Ela fez questão de reviver os encontros, reinstaurar a rotina, reposicionar cada peça do passado exatamente onde estava antes do desaparecimento. Essa simulação meticulosa funcionava como um espelho, obrigava todas as envolvidas a se olharem novamente como eram na época da tragédia. A morte de Mrs. Hargreaves pode não ter sido planejada diretamente por Mrs. Fanshawe, mas ela certamente foi catalisada pela pressão emocional instaurada. O mesmo se aplica ao suicídio de Mrs. Pettigrew. O que provocou essas mortes não foram ações físicas, mas a reabertura emocional de feridas profundas. A justiça que estava sendo executada não era aquela dos tribunais. Era uma forma de reparação invisível, em que a culpa reprimida se transformava em ruína emocional. Esse tipo de justiça simbólica, onde os envolvidos não são condenados legalmente, mas enfrentam consequências psicológicas e sociais, caracteriza o que se pode chamar de justiça poética. Trata-se de uma forma de equilíbrio restaurado não pela imposição de sanções externas, mas pela manifestação das consequências internas.
No caso das senhoras do círculo, a punição não veio por meio da lei, mas pelo colapso de suas próprias defesas psíquicas. Ao reviverem o ambiente da época, suas memórias e emoções desestabilizadas acabaram cobrando um preço alto. Miss Marple compreendeu rapidamente que estava diante de um processo de justiça não tradicional. Sua investigação não era apenas uma busca por fatos, mas pela compreensão dos vínculos morais entre passado e presente. A sequência dos acontecimentos não deixava dúvidas de que Mrs. Fanshawe havia arquitetado sua aproximação como forma de provocação. Sua presença constante, suas observações precisas e o uso de elementos do passado, como o bordado idêntico ao que Margaret fazia, não foram coincidência. Foram recursos deliberadamente escolhidos para causar impacto. A comunidade, ao tentar preservar sua reputação, havia cometido um erro fatal: ignorar as consequências emocionais de sua omissão. Agora a vila estava colhendo os frutos dessa decisão. As mortes e os colapsos não foram castigos aleatórios, mas manifestações tardias da culpa coletiva que pairava há décadas. É importante entender que a vingança de Mrs. Fanshawe não se resumia à dor. Ela também buscava reconhecimento. Ao provocar desconforto entre as integrantes do círculo, ela tentava forçar um ato de coragem, uma confissão, um pedido de desculpas, qualquer forma de validação da dor de sua irmã. No entanto, o silêncio persistente das participantes aprofundava sua frustração. Cada vez que alguém desviava do assunto ou negava envolvimento, a sensação de injustiça aumentava. O ciclo de vingança, nesse contexto, não é um ato isolado, mas um movimento contínuo que se alimenta da recusa em reparar danos. Enquanto não há reconhecimento do erro, a necessidade de punição permanece ativa. Miss Marple sabia disso. Por isso, ao invés de tentar interromper o processo, ela procurou conduzi-lo até que todos pudessem ver claramente o que estava em jogo. Durante a reunião organizada sob pretexto beneficente, Miss Marple observou com atenção cada participante. A tensão era palpável. As conversas fluíam com esforço. O peso das ausências era sentido. E quando Mrs. Fanshawe se levantou para falar brevemente sobre lembranças e lições, o desconforto atingiu o ápice. Seu discurso foi breve, mas preciso. Ela não mencionou Margaret, não falou de tragédias, apenas perguntou com serenidade: o que aprendemos quando fingimos que nada aconteceu? Ninguém respondeu. Mas o silêncio que se seguiu não era o mesmo de antes. Era carregado de peso. Pela primeira vez houve reconhecimento, não verbal, mas emocional. Miss Marple considerou aquele momento como um ponto de virada. A justiça que Margaret nunca recebeu em vida começava, finalmente, a se manifestar. Não por meio de vingança direta, mas pela ruptura da negação coletiva. Mesmo que nenhuma das integrantes confessasse ou explicasse o que realmente aconteceu, o ciclo de negação havia sido rompido. A justiça poética, nesse caso, também atingiu Mrs. Fanshawe. Ao reconstruir meticulosamente o passado, ela teve que reviver sua própria dor. Ao tentar impor aos outros a lembrança do que aconteceu, também se reexpus às consequências emocionais do trauma. Sua vingança não lhe trouxe paz. Trouxe exaustão. Após o encerramento do evento, Miss Marple a encontrou sozinha no jardim. Ela não parecia vitoriosa. Estava pensativa, com os olhos voltados para a calçada, como quem reconsidera os próprios passos. Foi então que disse, num tom quase inaudível: só queria que alguém tivesse dito. Nós sabíamos e sentimos muito. Aquela frase resumiu o cerne de tudo.
O que estava em falta não era justiça formal, mas empatia. A ausência de reconhecimento havia gerado dor acumulada, e essa dor se manifestou em forma de vingança camuflada em convivência. O ciclo só se encerraria quando houvesse, mesmo que tardiamente, o gesto de escuta. Miss Marple entendeu que havia cumprido seu papel. Ela não expôs culpados nem exigiu prisões. Permitiu que a verdade emergisse na medida suportável. O passado não podia ser desfeito, mas sua presença precisava ser reconhecida. Só assim, St. Mary Mead poderia começar a se curar, não com respostas definitivas, mas com a quebra do silêncio. A história do círculo de costura de St. Mary Mead jamais foi apenas sobre tecidos, agulhas e encontros semanais. Por trás das conversas triviais havia uma arquitetura emocional sustentada por pactos invisíveis, lealdades silenciosas e culpas nunca verbalizadas. O desaparecimento de Margaret Arkwright não foi um incidente isolado, mas o ponto de origem de um desequilíbrio moral que se manteve escondido sob uma aparência de estabilidade. Com o retorno de Mrs. Fanshawe, as barreiras cuidadosamente construídas ao longo de décadas começaram a ruir. Cada encontro reacendia lembranças soterradas. Cada silêncio carregava o peso de uma escolha não feita no passado. E conforme o desconforto se espalhava entre as integrantes do grupo, emergia a constatação mais dolorosa de todas. O tempo não resolve o que foi silenciado. Miss Marple, como observadora atenta, não impôs sua presença. Com precisão e paciência, acompanhou os desdobramentos, registrou nuances, conectou indícios e, acima de tudo, respeitou os limites emocionais de cada envolvida. Sabia que não era possível desfazer o que aconteceu, mas compreendia que o reconhecimento dos erros do passado poderia interromper o ciclo de sofrimento que ainda operava nas sombras. O caso de Margaret revelou-se não apenas uma tragédia individual, mas um reflexo da forma como sociedades pequenas e muitas vezes conservadoras lidam com transgressões que ameaçam sua ordem simbólica. Quando a reputação se torna mais valiosa que a justiça, o silêncio passa a operar como escudo. Entretanto, esse mesmo silêncio se converte, inevitavelmente, em armadilha. A ausência de enfrentamento real não apaga os fatos, apenas os recalibra, convertendo-os em culpa, em trauma, em narrativas incompletas que assombram os sobreviventes. As mortes de Mrs. Hargreaves e Mrs. Pettigrew não ocorreram em um vácuo. Foram catalisadas por um acúmulo de tensão emocional, memórias reprimidas e a necessidade de lidar com algo que foi varrido para debaixo do tapete por anos. A tentativa de apagar o passado resultou em novas perdas, e isso evidenciou que ignorar uma ferida não a cura, apenas adia sua manifestação. A justiça buscada por Mrs. Fanshawe não era vingativa em essência, era simbólica. Ela desejava que o nome de sua irmã fosse trazido de volta ao presente. Queria que aqueles que escolheram o silêncio reconhecessem o impacto de suas omissões. A estratégia que utilizou, disfarçar-se, reconstruir o ambiente antigo, reviver as relações, foi uma forma de dramatizar o que havia acontecido, transformando o convívio em uma espécie de tribunal emocional. Mas o que realmente provocou mudança não foram suas palavras. Foi a forma como a presença dela expôs as rachaduras no verniz social de St. Mary Mead. Revelou que a tranquilidade do vilarejo era sustentada por uma negação ativa e que bastava alguém disposta a relembrar para que tudo viesse à tona. A condução cuidadosa de Miss Marple permitiu que essa verdade emergisse sem o caos.
Ao invés de confrontos diretos ou acusações públicas, ela optou por pequenas intervenções, sempre calibradas pela compreensão da dor alheia. Sua atuação revelou uma lição valiosa. Às vezes, mais eficaz que o julgamento é a escuta. Mais transformador que a denúncia é o reconhecimento silencioso dos fatos. Quando os encontros do círculo chegaram ao fim, não houve anúncio oficial de dissolução. As reuniões simplesmente deixaram de acontecer. Cada integrante seguiu sua rotina com mais lentidão. Algumas evitaram cruzar os mesmos caminhos. Outras começaram a visitar a igreja com mais frequência. O luto coletivo não foi verbalizado, mas estava presente nos gestos. Pela primeira vez, Margaret era lembrada, não com escândalo, mas com respeito. Mrs. Fanshawe deixou o vilarejo pouco tempo depois. Não comunicou sua saída, apenas foi vista pela última vez caminhando sozinha até a estação. Levava consigo uma mala e um pequeno retrato emoldurado da irmã. Sua missão, embora não explicitada, havia sido cumprida. Ela não buscava respostas. Queria que todos soubessem que a ausência de Margaret teve consequências. E agora, ninguém mais conseguiria fingir que nada havia acontecido. St. Mary Mead permaneceu com seus jardins floridos, suas reuniões paroquiais e suas tradições. Mas algo havia mudado. A comunidade descobrira que a paz real não se constrói com o esquecimento, que preservar aparências à custa da verdade gera rachaduras profundas e que o passado, por mais bem enterrado que esteja, sempre encontra uma forma de retornar, seja por meio da lembrança, do remorso ou da dor. A lição que ficou não foi sobre crime e castigo, mas sobre responsabilidade. Cada integrante daquele grupo entendeu, à sua maneira, que escolher o silêncio diante da injustiça também é uma forma de participação, e que a reparação, embora tardia, ainda é possível, mesmo que venha em forma de um olhar constrangido, de uma ausência reconhecida, de um gesto de escuta. Miss Marple, por fim, guardou suas anotações. Não enviou relatórios. Não falou sobre o que sabia. Sabia que o mais importante havia sido feito. O ciclo de silêncio fora rompido. O círculo de costura, que por tantos anos simbolizou união, tornou-se o símbolo da complexidade humana, onde memórias, arrependimentos e verdades ocultas se entrelaçam como fios de uma colcha inacabada. O enigma de Margaret Arkwright, embora sem solução jurídica, foi resolvido em outro nível, o da consciência. E é nesse território que mora a verdadeira justiça. Porque em certos casos a punição não se dá nas celas, mas na memória, e a única redenção possível é o reconhecimento. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.